Salve concurseiro! Hoje é dia de matemática, hein? Uhul! Então já se ajeita aí, fica confortável que eu vou trazer para você um tema que tenho certeza que você conhece, tá? Mas não é só porque você resolve questões de concurso não, mas também porque você usa isso no seu dia a dia, tá? Mesmo que um tema desse não apareça expressamente lá no seu edital, acaba sendo muito importante porque você vai utilizar para resolver outras questões, outros problemas, tá? É uma ferramenta realmente muito útil. Nós vamos falar sobre regra de 3 simples. Então eu vou ser bem direto aqui, vou trazer exatamente aquilo que você precisa para acertar qualquer questão que envolva a regra de 3 simples. Eu sou o professor Kio, peço que você fique comigo até o final desse vídeo e se achar que ele acrescentou para você, que esse vídeo ajudou na sua preparação, peço que você deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações aí do Brabo Concursos, o melhor canal de concurso. Então vamos lá, vamos começar. Vamos falar então de regra de 3 simples. Para a gente falar de regra de 3 simples, você tem que ficar atento nisso. Apenas 2 grandezas proporcionais variando. Se o seu problema tiver mais de 2 grandezas que estão variando, você vai falar de regra de 3 composta, tá? Isso aí nós vamos deixar para um outro momento. Hoje nós vamos focar então nos problemas que têm apenas 2 grandezas proporcionais variando, tá? Apenas 2. Então, regra de 3. Para a gente começar a falar disso, então a gente vai ter que definir primeiro, vamos falar o que é uma grandeza, tá? Grandeza é tudo aquilo que você consegue medir, que você consegue quantificar, expressar aquilo num valor numérico, tá bom? Então, por exemplo, a temperatura é uma grandeza. Eu posso dizer que hoje está fazendo 35 graus Celsius. Tá? Então, graus Celsius é a unidade de medida para medir a grandeza que é a temperatura. Tá? Eu posso medir temperatura, que é uma grandeza, em outra unidade de medida. Eu posso usar o graus Fahrenheit, posso usar o graus Kelvin, por exemplo. Tá bom? Mas o importante é isso, nós temos uma grandeza e aí nós precisamos, nesse caso, de uma unidade de medida para fazer essa medida, para quantificar isso, expressar isso num valor numérico. Por exemplo, eu posso medir o tempo também é uma grandeza. Tá? Eu posso fazer isso com várias unidades de medida, eu posso medir em horas, em minutos, em dias, em ano, em séculos, tá? Vou usar a unidade de medida mais adequada para medir o tempo. O tempo, então, é a nossa grandeza, tá? E aí nós precisamos de uma unidade de medida para fazer essa representação do tempo, tá bom? Bom, o que seria um exemplo claro aí de uma coisa que não é grandeza, né? Então nós temos aí a beleza. A beleza, por exemplo, não é uma grandeza, né? Pelo menos eu não conheço nenhuma unidade de medida para medir a beleza. Eu vou dizer, olha, aquela pessoa lá é 7,8, bonitez, tá? O que é o bonitez? É uma unidade de medida para medir a grandeza. Como é que define isso? Como é que é essa escala, tá? Então não temos essa unidade de medida, não medimos a beleza. Então a beleza é algo que você não consegue expressar ou converter isso em valor numérico. Então, aí nós não temos uma grandeza, tá? Então, grandeza é aquilo que você consegue medir, aquilo que você consegue quantificar, expressar aquilo por um valor numérico, tá bom? Bom, para falar então, agora nós vamos focar nas grandezas proporcionais, tá? E aí nós temos 2 relações que podem existir nos problemas, que são as grandezas diretamente proporcionais e as grandezas que são inversamente proporcionais. E a relação entre essas grandezas, ela pode ser direta ou ela pode ser inversa, vai ser muito importante para a gente vai ter que identificar qual dos 2 casos nós temos para poder continuar e resolver corretamente o exercício. Tá? Então fica comigo, eu vou direto nos problemas, nós vamos direto para como aparece nas provas, para ver como que as bancas trazem isso, para lá a gente já começar a destrinchar aí e a dizer para você como é que você vai lidar com os problemas de regra de 3 simples. Então vamos lá, vamos começar aqui com o exercício da VUNESP, de 2022, recente, diz assim: com R$40, João comprou 8 pacotes de legumes. Para comprar 12 desses pacotes, ele gastará. Então repara que nesse tipo de problema, você começa percebendo que tem coisas que você está quantificando aqui, que você está representando com valor numérico. Por exemplo, com R$40. R$40 é o preço de alguma coisa, é a quantidade de dinheiro que você tem, tá? Então nesse caso, você está usando reais, você poderia usar dólar, poderia usar euro, que seriam outras unidades de medida para valor monetário, nesse caso, mas você está usando reais. Então, com R$40, reais seria o preço, seria a quantidade de dinheiro, no caso, você consegue comprar 8 pacotes de legumes, ou seja, está quantificando quantos pacotes de legumes você compra com R$40. Então, nós temos aí já 2 grandezas nesse caso. O valor em dinheiro, o preço e a quantidade de pacotes que você está comprando, tá? E aí ele continua, para comprar 12 desses pacotes, ou seja, você vai comprar mais pacotes, ele está variando, uma das grandezas. A quantidade de pacotes sendo maior, o que acontece, com o valor do preço?
qual vai ser o valor do preço esperado, tá bom? Então, nesse caso, a gente vai colocar aqui, ó, reais, né, para representar aí o preço, né, representar o valor monetário, 40, e nós vamos colocar aqui pacotes para representar a quantidade de pacotes, nesse caso, 8. Então, com 40 reais, nós conseguimos comprar 8 pacotes. Aí a pergunta é, 12 pacotes, eu vou gastar exatamente quantos reais, tá? Então, por isso nós temos aí o chamado de regra de 3. Nós temos 3 valores conhecidos e um quarto valor que a gente não sabe e a gente vai querer descobrir, tá bom? E aí a gente tem várias maneiras de resolver isso. Eu vou fazer aqui de várias formas, mas para depois, lá no fim, deixar o que você faz, do jeito mais rápido, mais prático, para não perder tempo, tá? Então, o que eu poderia fazer nesse primeiro momento aqui? Se eu sei que com 40 reais eu compro 8 pacotes, eu posso pegar 40 reais, dividir em 8 para saber quanto que eu vou gastar em cada pacote, tá? Então, se 40 reais eu compro 8 pacotes, então eu estou gastando 5 reais por pacote, supondo que cada pacote tem o mesmo valor, tá? Como eu quero comprar 12 pacotes, eu sei que cada um custa 5, eu faço 5 vezes 12, então eu já chego na resposta. 60 reais é o esperado para eu gastar com 12 pacotes, tá? Então perceba que eu descobri então a quantidade reais por pacote, ou seja, quantos reais eu pago por um pacote, tá? Nesse caso 5. E aí, como eu quero comprar 12 pacotes e cada um custa 5, eu fiz 5 vezes 12, cheguei na resposta tranquilamente, tá? Então é um exercício que você pode resolver dessa forma sem erro, tá? Eu não vou recomendar você usar esse tipo de estratégia, né? A gente vai ver que tem um macetinho que a gente faz mais rápido, mas você pode, e é importante você entender o que está acontecendo aqui, tá? Agora, se eu tivesse colocado aqui também reais e pacotes, né? Comparado, então 40 reais compram 8 pacotes, tá? E aí, perceba que se eu comprar a metade da quantidade de pacotes, então se eu dividir pela metade, ó, em vez de comprar 8, eu vou comprar 4. Bom, se eu vou comprar a metade dos pacotes, o esperado é que eu também pague a metade do preço, né? Se eu não estou levando todos os pacotes, estou levando a metade só, então eu também vou pagar a metade do preço. Então, nesse caso, 4 pacotes vão me custar 20 reais. Tá? E aí, como agora eu sei que 4 pacotes me custam 20 reais e eu quero descobrir 12, né? Eu posso fazer 4 vezes 3, né? Se eu comprar, então, 3 vezes mais pacotes, 4 vezes 3, eu vou comprar exatamente 12 pacotes. Ou seja, eu vou gastar exatamente 3 vezes mais do que 20 reais, que é o que eu gastei por 4, tá? Então, eu teria também 60 reais. Então perceba, eu estou usando a proporção aí entre essas coisas, né? Se eu vou comprar metade dos produtos, nesse caso, o esperado é que eu pague a metade do valor. Se eu vou comprar 3 vezes mais produtos, eu vou gastar 3 vezes mais caro do que eu gastaria, né, com apenas aqueles 4, tá bom? Então essas duas grandezas, nesse caso o preço e a quantidade de pacotes, elas são chamadas de grandezas diretamente proporcionais. E o que são grandezas diretamente proporcionais? Bom, elas variam na mesma direção, tá? Então se uma aumenta, a outra também aumenta. Se uma diminui, a outra também diminui. Então como é que você vai testar isso? É muito simples. Nesse caso, se eu quiser comprar mais pacotes, então estou colocando a setinha para dizer que eu estou aumentando a quantidade de pacotes, aí eu espero que eu vou gastar mais quantidade de dinheiro, né? Mais reais. Ou seja, então mais pacotes implicam em maior preço, tá? Então elas estão variando juntos. Agora, se eu quiser comprar menos pacotes, eu vou gastar automaticamente menos preço também, tá? Então, nesse caso, você tem um caso clássico de grandezas diretamente proporcionais, quando elas variam da mesma forma, tá? Um aumento de uma implica no aumento da outra, a diminuição de uma vai implicar na diminuição da outra, tá bom? Então, nesse caso, temos grandezas diretamente proporcionais e a gente pode fazer, então, né, chamando ali de x aquele valor, né, dando uma letra ali para ele. Você pode usar a interrogação também, se você quiser, outra letra qualquer. Vou colocar o x, que é o clássico aqui. Perceba que, nesse caso, como as grandezas são diretamente proporcionais, nós temos que a razão entre esses valores vai ser exatamente igual, vai ser constante. Então, se eu fizer 40 dividido por 8, é o mesmo que fazer x dividido por 12. Então, 40 comprou 8, x vai comprar 12. Tá? E aí a razão, né, a divisão entre esses caras tem que ser constante, tem que ser igual, tem que ser o mesmo valor. E aí a gente monta então essa proporção, que seria essa igualdade aí. E nessa proporção o que você pode fazer? Multiplicar cruzado, porque continua valendo, né? Então 8 vezes x vai ser igual a 12 vezes 40. Nesse caso, então, o x, chegamos na mesma resposta, né? X igual a 60. Então, quando você tiver grandezas diretamente proporcionais numa regra de 3 simples, o que você vai fazer? Você simplesmente vai multiplicar cruzado, tá? Multiplica cruzado que vai dar certo. Então, o gabarito dessa questão nós vamos marcar mesmo a letra C, 60 reais, tá? Então, não se esqueça, regra de 3 simples,
Percebeu que são grandezas diretamente proporcionais, você multiplica cruzado, tá? Multiplica cruzado, iguala, resolve a equação que é bem simples de resolver e você encontra a resposta, tá bom? Vamos lá, vamos continuar. Mais uma questão aí. Da Vunesp também de 2022, ó. Em uma empresa, 4 funcionários de mesma eficiência e trabalhando no mesmo ritmo organizaram todo o estoque em 9 dias. Para que esse mesmo estoque tivesse sido organizado em 6 dias, o número de funcionários com o mesmo perfil dos anteriores que teriam que ter trabalhado nessa tarefa seria... Bom, vamos lá, você leu o problema, você já começou a perceber que tem vários números envolvidos ali, que tem as grandezas ali dispostas no problema, né? Então parece um problema muito clássico de regra de 3. Vamos voltar para a gente ver, ó. Nós temos uma empresa, né? Lá naquela empresa, 4 funcionários, ou seja, quantidade de funcionários. Já temos uma grandeza aqui, a quantidade de funcionários, tá? De mesma eficiência e trabalhando no mesmo ritmo, organizaram todo o estoque em 9 dias, tá? Aí, 9 dias é o tempo que esses 4 funcionários demoraram para organizar todo o estoque, tá bom? Aí, para que esse mesmo estoque, então repara, ó, ele está falando para que esse mesmo estoque, o estoque, né, a quantidade que ele tem lá de estoque, poderia ser uma coisa que está variando também. Mas nesse caso não está variando, embora o estoque, né, a quantidade que ele tem de estoque seja uma grandeza, né, você pode, eu tenho aqui em estoque 300 unidades, agora passou para 450 unidades, a gente vendeu, agora tem só 150 unidades, ou seja, esse estoque ele pode variar, mas nesse caso não variou. Ele está falando, ó, para que esse mesmo estoque, ou seja, o estoque não vai ser uma grandeza que está variando aqui, então a gente nem precisa se preocupar com ela. Para que esse mesmo estoque tivesse sido organizado em 6 dias, ó, repara, então a grandeza, né, a tempo, né, a quantidade que eles levaram para fazer, 9 dias, agora passou para 6, ela teve uma redução, então está variando aqui o tempo, tá? O número de funcionários com o mesmo perfil dos anteriores que teriam que ter trabalhado nessa tarefa seria. Então, agora eu quero saber quantos funcionários. Então, o que eu vou fazer? Bom, eu vou lá. Eu tenho funcionários, que é uma grandeza que eu já identifiquei, que ele falou que são 4 funcionários, e eles levam um tempo, né? E eu vou colocar esse tempo aqui já em dias, tá? Então, eles precisam de 9 dias. 4 funcionários precisam de 9 dias para guardar todo o estoque, organizar todo o estoque, tá? E ele quer fazer o seguinte, bom, esse mesmo estoque, agora você quer dar um prazo para os seus funcionários, você quer falar, ó, vocês vão ter 6 dias para fazer isso. Então, para que esses funcionários, né, mantendo o mesmo ritmo, né, eficiência e trabalhando no mesmo ritmo, que eles consigam fazer isso, quantos funcionários eu vou ter que ter, né? Eu vou ter que ter agora qual quantidade de funcionários, tá bom? Então, repara que se a gente fosse fazer isso aqui igual a gente resolveu o anterior, vamos pensar que essas grandezas aqui são grandezas diretamente proporcionais, tá? E aí vamos fazer da mesma forma, vamos chamar de x ali e multiplicar cruzado para ver o que acontece. Então nós teríamos 9 vezes x é igual a 4 vezes 6, ou seja, o x seria 4 vezes 6 dividido por 9. Simplificando ali, né, nós vamos chegar então que o x seria 8/3, né? Seria uma quantidade de funcionários aí que é quebrada, né? 8 dividido por 3 vai dar 2, alguma coisinha e tal. E aí você tem x igual a 2,66666, que não faz o menor sentido, né? Repara, eu vou querer que esses funcionários, eles organizem o mesmo estoque, né, num prazo menor, menos dias eles têm para organizar, e aí eu vou poder dispensar funcionário ainda. Em vez de 4, agora eu posso ter 2,66666 funcionários, eu não preciso, ou seja, com 3 conseguiria tranquilamente, tá? Então não faz sentido, né? Nesse caso, realmente a gente não está analisando corretamente. Vamos trazer aqui do lado para a gente fazer primeiro a análise que a gente tem que ser feita aqui, que é ver se realmente se trata de grandezas diretamente proporcionais. Eu fiz direto como se fosse grandezas diretamente proporcionais, chutando e não ficou muito legal, né? E aí eu tenho o seguinte, ó, 4 funcionários organizam o estoque em 9 dias. 6 dias como prazo, vão precisar de quantos funcionários para fazer isso? Nesse caso, repara que, olha, se eu tiver aqui mais funcionários trabalhando, eles vão terminar esse serviço antes, ou seja, o tempo, a quantidade de dias vai diminuir, tá? Então, quanto mais gente trabalha, mais rápido fica pronto, ou seja, menor é o tempo, a quantidade de dias necessária diminui, tá? Então aqui não é grandeza diretamente proporcional, porque aqui conforme eu aumento uma das grandezas, a outra grandeza ela tende a diminuir, tá? Então se você tem mais funcionários para trabalhar, então você vai precisar de menos dias para resolver o problema, né? Para terminar o serviço. Então quanto mais gente trabalha, mais rápido fica pronto, ou seja, menos tempo você gasta, tá? Então nesse caso aqui, nós vamos dizer que essas grandezas, elas são chamadas de
inversamente proporcional, tá? Então, se eu tiver menos funcionário, eu vou precisar de mais dias, tá? Se eu tiver mais funcionários, eu vou precisar de menos dias. Então, essa é a relação de grandezas inversamente proporcionais. E aí, em grandezas inversamente proporcionais, já vimos aqui que multiplicar cruzado não funciona. Esse caso de multiplicar cruzado funciona para grandezas diretamente proporcionais. Então, em grandezas inversamente proporcionais, o que você vai fazer? Você vai multiplicar reto, tá? Então, você vai multiplicar agora na linha mesmo. Então, eu vou fazer, chamando de x ali a quantidade de funcionários, nós vamos fazer 6 vezes x vai ser igual a 4 vezes 9, tá? Então, para grandezas inversamente proporcionais, o produto, né, desses valores aí, ele vai ser constante, ele vai ser igual. Então, você pode multiplicar na linha mesmo, multiplicar reto, tá? E aí, resolvendo isso, vai ficar x é igual a 4 vezes 9, dividido por 6. Simplificando aqui, nós vamos chegar, então, que o x vai ser exatamente 2 vezes 3, que é 6. Tá? Então, repara que se eu quiser agora terminar esse processo, né, organizar esse mesmo estoque num prazo de 3 dias a menos, eu vou ter que contratar 2 funcionários a mais, eu vou ter que aumentar a quantidade de funcionários. Então, aí fica a diferença entre grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Então, a primeira coisa que você vai fazer num problema de regra de 3 simples é: eu tenho ou não grandezas diretamente proporcionais? Será que eu tenho grandezas diretamente proporcionais ou será que eu tenho grandezas inversamente proporcionais? Tá? Diretamente proporcionais você já sabe o que fazer, multiplica cruzado. Inversamente proporcionais você multiplica reto na mesma linha, tá bom? Não tem jeito de dar errado, tá? Então, nós vamos marcar, nesse caso, a letra B, a resposta do gabarito seria 6. Bom, vamos lá, agora para fazer esse DFGV, agora a gente já vai ler o problema, fazer as anotações, ver se é grandeza diretamente proporcional ou inversamente proporcional e já resolver o problema, tá? Então vamos lá, Gabriel com sua van carregada gasta 20 litros de combustível para percorrer 160 quilômetros. Ele foi contratado para levar mercadorias de Manaus até Humaitá. Aqui está a 700 quilômetros de distância. A quantidade de litros de combustível que Gabriel gastará para essa viagem é aproximadamente. Então vamos lá, o que nós temos de grandezas aí que estão variando, né, que são importantes para a gente, ó? Nós temos que ele gasta 20 litros de combustível para percorrer 160 quilômetros, tá? Então nós temos aí litros, né, 20 litros, nós conseguimos rodar 160 quilômetros com 20 litros, tá? Ele foi contratado para levar mercadorias, né, que vai estar uma distância de 700 quilômetros. Então, para percorrer 700 quilômetros, a pergunta é quantos litros eu vou precisar. Tá bom? Então, antes de saber se a gente vai multiplicar cruzado ou se a gente vai multiplicar reto, vamos tentar olhar, será que essas grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, tá? Então, primeira coisa que eu vou fazer, se eu tiver que percorrer mais quilômetros, então eu vou colocar uma setinha tentando aumentar, né? Quanto mais quilômetros eu quiser percorrer, mais litros eu vou gastar, não é mesmo? Então, quanto mais longe você quer ir, mais litros você precisa ter no seu carro, tá? Então, nesse caso, nós temos claramente grandezas diretamente proporcionais. Então, é só a gente multiplicar cruzado. Tá? Então vai ficar 160 vezes x é igual a 20 vezes 700. E aí, resolvendo essa equaçãozinha, né, vai ficar 20 vezes 700 dividido por 160. Podemos simplificar o máximo que a gente puder aqui, né, para a gente chegar no resultado. Nós vamos ter então que o x vai ser exatamente 5 vezes 35 sobre 2, né? Ou seja, 175 sobre 2. E aqui fica um parênteses, né? Se você já fizer 175 sobre 2 vai dar quanto? Vai dar 87,5. Como ele falou aproximadamente, o mais próximo de 87,5 aqui é 88, tá? Aí se você não quiser também, né, fazer essa conta por causa da vírgula e tal, se você sofrer, se você sabe que o x é a metade de 175, é porque o dobro do x é 175, né? Então o 175 está sendo dividido por 2, eu passo por cá, ele vem multiplicando. Então 2x é 175. Se eu pegar a letra C ali, por exemplo, para testar, o dobro de 84 é 168. Como eu quero que o dobro do x tem que ser 175, 168 é pouco, né? Então nenhuma dessas 84, 80 e 76 pode ser, né? Então já descarto essas que são menores, porque tem que ser mais que 84, tá? Então pode ser 88, pode ser 92. E aí se eu tentar o dobro de 92, né? O dobro de 90 é 180, o dobro de 2 é 4, isso vai dar 184, passou, porque eu quero 175. Então realmente a única que vai dar certo é 88, né? O dobro de 88, né? Vai dar 176. Como ele falou aproximadamente, essa é a alternativa que a gente vai marcar, a letra D. Para finalizar então o nosso vídeo, vamos trazer o último exercício aqui da Sebrasp de 2022, que diz assim: em certa localidade, o número de crimes registrados por mês é inversamente proporcional ao número de agentes de segurança em atuação no mês. Repara que aqui ele já te deu, ele já falou que o número, né, de crimes registrados é inversamente proporcional ao número de agentes.
agentes, tá? Então ele está falando, ó, quanto mais agentes estiver trabalhando, menor vai ser a quantidade de crimes registrados naquele mês. Quanto menor for a quantidade de agentes trabalhando, maior vai ser a quantidade de crimes naquele mês, tá? Então são coisas inversamente proporcionais, ele já te deu isso de graça, tá bom? E a constante de proporcionalidade depende de fatores como recursos disponíveis para o uso de força policial, tamanho populacional e densidade social. Se em dado mês, esta localidade, havia um efetivo de 2.100 agentes de segurança e foram registrados 600 crimes, então, para atingir a meta de 450 registros de crimes por mês, o número de agentes de segurança em atuação deve ser igual a... Então vamos lá, nós já temos as grandezas, né, número de crimes e número de agentes, então vamos escrever aqui. Agentes, né, ele disse que nós tínhamos 2.100 agentes nesse mês e a quantidade de crimes registradas foi de 600, tá? E ele fala assim, para atingir a meta de 450 registros, né, de crimes, ou seja, para a gente ter uma redução aí, a gente sair de 600 para 450, quantos agentes nós vamos precisar, tá? E aqui, de cara, você já sabe, né? Ó, mais agentes, menor quantidade de crimes, tá? Ele disse que essas grandezas são inversamente proporcionais, né? Se eu diminuir a quantidade de agentes, se eu tivesse colocado a setinha para baixo em agentes, dizendo que eu vou abaixar a quantidade de agentes, eu teria que colocar a setinha para cima de crimes, porque eu teria mais crimes acontecendo, porque a relação é inversamente proporcional. O exercício já te contou isso lá de cara, tá? Lá na questão mesmo, tá? Então, nesse caso, grandezas inversamente proporcionais, que nós vamos fazer? Multiplicar reto, tá? E resolver a equação. Então, 450x é igual a 600 vezes 2.100. Então, nós podemos agora fazer 600 vezes 2.100 e dividir por 450, né? Vamos fazer as simplificações aqui necessárias, né? Vamos cortar o zero, dividir 600 ali por 45, né? Simplificar ainda mais, ó, que dá pra gente melhorar mais ainda o problema, né? Dividindo 210 ali por 3, vai sobrar 70, então só sobrou mesmo 40 vezes 70. Então, o x vai ser 40 vezes 70, nesse caso o x vai ser 2.800. Ou seja, para a gente sair de 600 crimes para 450 crimes, né, para ter uma redução na quantidade de crimes, nós vamos ter que aumentar o número de agentes, vamos ter que ter mais agentes trabalhando para que iniba o crime e aí a gente tenha um registro de crimes menor, tá bom? Então vamos precisar de 2.800, isso aí está na letra E, é o gabarito aí dessa questão. Bom, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha acrescentado aí na sua preparação. Se você ainda não clicou, não se esqueça de deixar o seu like para ajudar o canal e fica firme, né? Mantenha o foco lá em cima, resolva bastante exercícios para você ficar cada vez mais confiante e chegar em totais condições de arrebentar na prova e acertar qualquer questão de regra de 3 simples. Lembre-se sempre, concurso a gente faz até passar. A gente se vê nos próximos vídeos. Até mais!